resolver mais um exercício. Um corpo é abandonado a partir do repouso e cai percorrendo uma distância h em um tempo t. Para um tempo de queda 2t, é correto afirmar que a distância percorrida é... E aí nós temos as alternativas, né? A princípio, parece que não nos são dadas muitas informações, mas vamos anotar os dados e verificar o que ele tem para nós. Primeiro, ele fala que é abandonado do repouso. Então, nós concluímos que a velocidade inicial é de 0 metros por segundo e ele vai percorrer uma distância que nós representamos como ΔS igual a h. E isso ele faz em um tempo ou intervalo de tempo igual a t. Na sequência, a gente vê que ele mostra uma outra situação. Então, vamos anotar os dados colocando primeira situação e segunda situação para diferenciarmos os momentos de queda. Ele fala na sequência que para um tempo igual a 2t, ele percorrerá uma distância e não menciona essa distância. As alternativas complementam o enunciado. Percebam isso, né? Ao olhar para as alternativas, ele fala que a distância percorrida pode ser 4h, 2h, h sobre 2 ou 8h. Para a gente conseguir chegar à conclusão do que o exercício está querendo, nós precisamos então analisar cada uma das situações, sabendo que se um corpo cai, ele não cai com velocidade constante, mas ele cai sobre a ação da gravidade e por isso a aceleração da gravidade atua sobre ele. Ou seja, podemos falar que a aceleração envolvida na atividade, na questão, é igual a g. Ou seja, a aceleração envolvida é igual a g. Então, vamos resolver. Para a primeira situação, conhecendo os dados de velocidade inicial, né, ΔS e t, ainda que esses dados, né, não sejam numéricos, estejam na forma de variável, nós vamos pensar qual equação nos ajuda a resolver o problema. Analisando as equações que nós tivermos para o movimento uniformemente variado, que é o caso, nós vamos chegar à conclusão de que a equação, ou também chamada de função horária da posição, nos ajudará a encontrar a resposta. Vejam que o ΔS, o que o exercício nos pergunta, ele chamou simplesmente de h. A velocidade inicial, nós concluímos que é zero, já que ele parte do repouso. O tempo, ele chamou de t, e isso somado à aceleração da gravidade, que nesse caso, vamos representar simplesmente com a letra g, vezes o tempo, que é o mesmo, então continuamos chamando de t ao quadrado sobre 2, respeitando aí a equação. Ao resolvermos, então, nós vemos que 0 vezes t é zero, então esse termo ele sai, né, da expressão, e o nosso h, então, vai ser simplesmente g, aceleração da gravidade, vezes t ao quadrado sobre 2, né? Conforme ele tinha falado, né, ele percorre uma distância h, e nós percebemos então que essa distância h, ela vai depender da aceleração da gravidade g, depende do tempo elevado ao quadrado sobre 2. Concluindo, a única coisa que interfere aí na altura da queda, o que pode mudar a altura de queda, vai ser o tempo, já que g é um valor constante, né? E o 2 também é um termo constante. Vamos analisar agora a segunda situação. Para a segunda situação, vamos empregar a mesma equação, que é a função horária da posição, né? E vejam que agora nós chegamos à questão. Qual a distância que ele vai percorrer, sabendo que o tempo agora é 2t? Uma coisa nós já podemos concluir da análise da primeira situação. Nós vimos que h depende do tempo, ou seja, quanto maior for o tempo de queda, maior será a altura percorrida, né? E isso nós já podemos intuir.
mas vamos para a resolução e ver o que nós encontramos. Qual será esse ΔS, então? Sabendo que a velocidade inicial é a mesma, é 0, vezes o tempo agora, que são de 2t, né? Ele chamou de tzinho aí. Mais a aceleração, que é a aceleração da gravidade, o tempo, então, substituindo, ó, 2t ao quadrado sobre 2. Continuando a resolver, né? Esse termo 0 vezes 2t também some, né? Porque o produto disso aí é 0. E vai sobrar, então, olha, g vezes 2t ao quadrado sobre 2. Resolvendo essa expressão, chegamos a uma variação da posição igual a 4gt ao quadrado sobre 2. Não é isso? Olha, o g, né, já está aqui no resultado. 2 ao quadrado, 4. T ao quadrado é t ao quadrado mesmo. Repetimos o 2. Nós podemos escrever isso simplesmente assim, então. Variação da posição, nessa segunda situação, né, que o tempo de queda é maior, pode ser escrita como 4gt ao quadrado sobre 2. Veja que interessante, né? Olha só a conclusão que nós podemos tirar. Logo, se a distância que ele percorre na segunda situação é 4gt ao quadrado sobre 2, e se nós já vimos na primeira situação, vejam, que gt ao quadrado sobre 2 é h, então nós podemos substituir aqui, não é? Ou seja, h nós vimos que é gt ao quadrado sobre 2. Então, nós podemos falar que, olha, vejam bem, a distância que nós estamos procurando, né, é igual a 4, e no lugar do gt ao quadrado sobre 2, nós substituímos aqui igual a h, certo? Logo, resposta letra A. Até a próxima, pessoal!